Desde quando eu tinha 16 anos, 16 para 17, eu sempre orei para que Deus me abençoasse na minha vida sentimental, para que Ele colocasse uma pessoa na minha vida. E cada ano que passava, era aquela expectativa, né? Não, é esse ano, mãe, que eu vou arrumar um namorado, em nome de Jesus. E eu ia na igreja, recebia aquelas palavras proféticas. E como era difícil passar o Réveillon, porque aí você percebe, né? Você faz um balanço do ano, aí eu falava assim pro Senhor, meu Deus, mais um ano. O que vai acontecer na minha vida, Jesus? Tem misericórdia. Não, é o ano que vem. Aí eu ficava, é o ano que vem, é o ano que vem, é o ano que vem, nada acontecia. Aí eu me recordo, né, que quantas vezes, né, eu e a minha prima ali no fundo da Carolina, a gente falava assim, uma para outra, né, e mais uma outra prima e uma irmã, e falava assim, olha, vamos fazer uma campanha para a vida sentimental. E como elas eram novinhas, né, elas não tinham a expectativa de orar para elas, né, para elas, tudo bem. Mas, Priscilinha, eu vou orar para a minha vida sentimental, não estou preparada ainda, eu sou muito nova. Eu falei, não, tem uma ideia. Todo mundo orando para a minha vida. Todo mundo orando para a minha vida. Aí eu comecei a recrutar as meninas, né? Aí toda sexta-feira, 3 horas da manhã, aí eu acordava, né, colocava o celular para despertar. Aí eu já acordava, já fazia uma missão impossível, né? Porque se eu ficasse na cama, eu não ia conseguir dormir. Então eu já tombava, já caía na cama. Aí já caía no jeito de pegar o óleo ungido debaixo da cama que eu já deixava. E eu passava no meu dedo, né, da aliança. Eu falava, Senhor, em nome de Jesus, esse dedo vai ter uma aliança. E daqui vai passar para esse. E eu ficava naquilo, meu irmão, pedindo, assim, eu quero ter um namorado, porque, nossa, quantas pessoas, quantas meninas que trabalhavam comigo, que estavam comigo, falavam, né? Ai, né, nossa, dia dos namorados, olha, eu saí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você, Priscila? Eu não tinha nada para contar, eu não tinha nada. Irmãos, quantas vezes eu fiquei triste com essas perguntas, né? E entristeceram muito o meu coração. Aí eu me recordo de uma vez, eu estava na faculdade, aí eu comecei a pegar ônibus, né, com a mesma pessoa, né, com um rapaz. E aí uma vez eu escutei ele falando assim, então, porque lá na igreja, eu, opa, peraí, é pra igreja. Aí eu olhei para ele e fiquei assim, meio interessada. Aí numa dessas voltas para casa, né, a gente começou a conversar e tal, aí a gente começou a namorar. Aí eu falei, ai, glória a Deus, você em vez de Deus vou retiro, toca, ai, é uma bênção na minha vida, glória a Deus. Aí o rapaz era desse tamanho, meu tamanho. Eu falei, Senhor, não tem problema, eu aceito por Jesus, é meu. E aí passou 2 semanas, e aí ele me ligou. Eu estava arrumando meu cabelo para encontrar com ele, né? Aí ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, não vai dar certo, ele quer falar comigo alguma coisa. Fala agora, eu não vou gastar dinheiro, você está querendo terminar, né? Aí ele falou assim, eu estou querendo terminar, sabe, Priscila, porque eu tive um sonho, uma visão essa noite, e eu vi um rapaz alto, moreno, e ele chegava perto de você e eu estava atrapalhando. Eu falei, mentira, que é isso? Que visão é essa? Não, está errado. É você. Eu estou falando, não, Priscila, não sou eu. Eu falei, é você. Não sou. Aí, irmãos, eu fiquei numa fossa, mas era uma fossa. Eu orava sentada, eu orava deitada, eu orava debaixo da cama, eu orava de tudo quanto era jeito. E eu cantava aquele hino, restitui. Eu ficava, restitui, Senhor, eu quero aquele rapaz, é o meu preparado, o inimigo tirou, Jesus tem misericórdia. Até um dia que eu cansei de sofrer, foram 2 meses sofrendo. E aí eu falei assim para Deus, minha mãe tinha me convidado para ir para uma igreja, eu falei, Deus, eu estou indo naquela igreja. Eu não quero mais sentir o que eu sinto por esse rapaz, porque eu já estou sentindo que não é para ser. Então que seja feita a sua vontade na minha vida. Só que eu quero te pedir uma coisa, que eu saia desse lugar sem sentir nada por ele. E eu fui. Aí o pastor orou por mim, irmãos, eu saí de lá, pergunta para mim qual é o nome desse rapaz. Né? Eu não lembro, porque parece que Deus tirou do meu coração aquele sentimento, foi uma bênção. E aí eu continuei persistindo, e assim, irmãos, aparecia rapazes e falava assim, vamos namorar, ficava 1 semana, 2 semanas, acabava, eu falei assim, o que está acontecendo? O problema comigo, Jesus, tem misericórdia.
E eu continuava orando, continuava buscando. E depois que esse rapaz, ele terminou comigo, eu falei assim pra minha mãe, eu não quero mais ninguém da igreja. Porque, ele estava lá na igreja e não quis nada comigo, então eu não quero ninguém da igreja. Aí eu fiquei pensando, falando pra Deus, olha Deus, prepara uma pessoa, até que eu tive uma decepção, né? Fiquei assim, com o coração muito entristecido. Estou tentando resumir, viu, irmãos? Como eu disse, é muita coisa. E aí eu fiquei com o meu coração muito entristecido, entrava na igreja, no começo, como eu falei para todos os irmãos, eu entrava na igreja e ficava de olho. Aí minha mãe, Priscila, presta atenção no culto. Eu falei, peraí mãe, tô prestando atenção no culto. E ficava de olho para ver se tinha algum rapaz na igreja que me interessava. Mas teve um momento, irmãos, que eu estava tão triste, foi em 2009. Eu estava tão triste que eu entrei na igreja e falei assim para Deus, Senhor, eu não tenho expectativa nenhuma. Nada vai acontecer na minha vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a tua casa. Eu vou te servir. Eu quero te amar. É a única coisa que eu quero na minha vida. Eu quero te amar. Eu não vou mais pedir um namorado. Eu não vou pedir mais nada. Eu só quero te amar. E eu comecei a buscar Deus assim. Eu queria amar a Deus. Aí a minha mãe... As pessoas falavam pra mim, essa daí só tem sorte no trabalho. Essa daí só é sortuda no emprego, né? No estudo. Ela não vai arranjar um namorado. Ninguém gosta dela. Ninguém quer ela. Eu estava isso, irmãos. E eu tinha que sofrer calada e falar para Deus mudar a minha vida. Mas eu estava tão sem força em 2009 que eu falei para ele que eu só queria amá-lo. Aí a minha mãe falou assim, Priscila, esse ano você vai arranjar um namorado. Aí eu estava cansada dessas promessas. Eu falei, mãe, tá bom. Se for para ser, vai ser. Esse ano ela começou a fazer uma campanha no monte de oração, né? Fazendo uma... E na Cefé, pedindo para Deus me dar um namorado. E aí eu conheci o Samuel quando ele tinha 18 anos, num casamento, né? E aí eu estava na fila, eu nunca vou esquecer isso, eu estava na fila, eu colocava a minha irmã para saber se o rapaz estava olhando para mim também. Nossa. Então eu cutucava ela e falava, escuta, ele está olhando para mim. Eu cutucava. E aí ele passou, e aí eu falei assim, Liliane, que rapaz bonito. Nossa, que lindo ele. Aí cutuquei ele e falei, ele está olhando para mim. Tá, Priscilinha, tá. E aí passou esses anos todos, né? Em 2009 minha mãe fazendo campanha, tudo. Aí eu fui convidada para um casamento. Essa minha cunhada aqui abençoada, a Beth, me convidou para um casamento. E nesse dia estava muito quente, ela chegou esbaforida na minha casa. E aí meu pai falou assim, vamos levar ela lá na casa dela? Eu falei, vamos. E ela sempre falava do irmão dela, mas eu não queria que fosse uma coisa arranjada, eu queria que fosse uma coisa natural, né? Eu não queria chegar lá e falar, oi, eu estou precisando de namorado, e você? Não era isso que eu queria. Eu queria um pouco de romantismo, né, irmão? Aí eu levei a Beth na casa dela. De repente ela subiu correndo, chegou lá no quarto e falou, olha, Samuel, a Priscila tá aí. Aí ele desceu, a gente conversou um pouco, né? Aí eu fui no casamento. Aí, quando eu estava me arrumando, né, para ir pro casamento, a minha mãe falou assim, nossa, como você está maquiada? Tudo isso é pra quê? Eu falei, porque hoje eu vou preparado lá, nunca se sabe. Eu tenho que me preparar para o meu preparado. Aí quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, ele trocou telefone, né? Ele me convidou para ir para a igreja dele, no mesmo dia mandou mensagem, começou a me ligar todos os dias, e aí eu falava, ai Deus, meu coração não está suportando mais, eu não vou, o que eu vou fazer? Vou orar, né? Não vou me envolver, né? A aceitar nada sem que o Senhor queira, né? E aí eu comecei a pedir para Deus. Aí eu entrei de férias, fui viajar, quando eu voltei, irmãos, eu nunca senti tanta falta dele, como foi naquela viagem. Eu mal conhecia ele, mas eu senti assim como se estivesse brotando amor por ele. Então assim, eu me apaixonei nessa viagem, eu nem fui viajar com ele, então a gente nem tinha amizade. E quando eu voltei e falei assim, e aí, vamos sair? Não, hoje não. Ele falou para mim, hoje não. Irmãos, em menos de um mês da data do casamento da irmã dele, ele me pediu em namoro. Eu nunca fui pedido em namoro. Ele me pediu em namoro.
ele foi pedir a permissão do meu pai, bem antigo, irmãos. Eu falei, não, você tem que pedir pro meu pai, tem que pedir pra minha mãe. Então ele fez tudo certinho. E desde então, irmãos, assim, sabe, as pessoas acabam me procurando para falar sobre isso, sabe, sobre a vida sentimental. Tem gente que até chora. Aí eu falo, olha, se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Eu dormi e acordei e eu tinha um noivo. Foi assim. Foi assim, do nada. Assim, Deus não precisa de uma situação favorável para te abençoar. Ele não precisa que você tenha que estar dentro de uma igreja com um monte de moça, um monte de rapaz para te abençoar, não é isso. Aonde estiver o seu preparado, o Senhor vai trazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E agora eu vou passar para ele. Se deixar, eu vou falar a noite toda. Bom, a minha história, eu não vou contar a parte da Priscila que já contou, né? Senão a Priscila é muito permitido. Mas mais ou menos no meio de 2008, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Assim, Deus, eu não quero mais buscar um relacionamento que não seja seu. Porque eu buscar uma coisa que não é de você, Deus, eu vou sempre dar com a cara na parede. E eu não quero fazer isso, eu não quero magoar pessoas e também não quero ser magoado. Desde aquele tempo eu falei assim, eu vou começar a fazer a obra. Daí nesse tempo, comecei a trabalhar numa igreja de casa aberta, comecei a participar do grupo de louvor, participar de algumas coisas na igreja. E daí sempre apareceu uma pessoa ou outra, mas no meu coração, como que eu já estava com aquela convicção, Deus falava, não. Daí até no trabalho mesmo aparecia, nem pessoa ou outra. E apareci, até no trabalho mesmo apareceu uma moça, daí eu fiquei meio interessado, eu falei assim, será Deus? Nossa, mas eu estou com o coração tão alegre. Daí falei assim, não, daí sempre acontecia alguma coisa que dava aquele impedimento e travava. Eu falei, quer saber de uma? Deus, se não for da sua vontade, eu quero que você tire essa pessoa do meu caminho agora. No outro dia eu só mandando embora. Aí eu falei, ó, Senhor, agora... Eu falei, Senhor, eu falei assim, não, Deus, agora eu não vou. Eu falei aquilo, deu aquela dorzinha, mas aí depois eu entendi. Assim, que a gente tem que... Aí às vezes a gente fica assim, eu não vou fazer isso porque vai que não é, né? Mas daí eu falei assim, nossa, eu entendi, né, que não era para ser. Então, daí a gente foi para a igreja de Mirim, tem uns irmãos abençoados aqui que congregavam junto comigo. E ali eu comecei a buscar a Deus, aquelas orações abençoadas de sexta-feira à noite. Eu comecei a orar, a buscar, de vez em quando aparecia uma pessoa ou outra, mas eu sentia no meu coração, não é para ser. E daí quando foi no final do ano, eu tinha um plano, eu pensei, eu vou, no final do ano, vou deixar a água crescer, vou mudar um pouco o visual, fazer alguma coisa assim, não quero saber de namorado não. Daí, tô lá, eu todo barbudo, cabeludo, chega eu preciso em casa. Eu olhei assim, daí meu irmão fez, daí eu... E a minha irmã, o interessante é que minha irmã sempre falou dela. Minha irmã fala, vamos lá na casa da Priscila, como sempre. Verdade, mas eu nem conheço falar, oi, prazer, Samuel. Daí eu peguei e eu lembro que naquele tempo eu falei assim, mas eu até então fiquei normal. Daí no dia do casamento da minha irmã, apareceu umas 3 pessoas interessadas em mim. Só que daí eu peguei e falei assim, daí eu peguei, eu tava conversando assim, daí eu peguei e falei assim, não, vou conversar com ela. Eu comecei a conversar com ela e tal. Eu falei, vamos na igreja, vamos, dá seu telefone. Eu falei assim, então só falei assim, a gente pode falar isso, né? Não, dá seu telefone, a gente não dá pra ir na igreja. Depois ela disse, falou assim, isso daí deve ser um santarrão. Aí eu troquei o telefone, a gente começou a conversar, tudo. Só que nesse meio tempo, eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou orar a Ti. Porque não adianta fazer as coisas pela minha esposa. Eu não vou falar com ninguém, eu vou falar somente contigo. E eu comecei a orar a Deus. E um dia, eu estava na oração de sexta-feira à noite, e Deus respondeu comigo. Respondeu para mim. Falou, é ela. E daí quando eu pedi ali namoro, eu falei assim, Deus, eu quero fazer tudo o que não aconteceu. Porque, na verdade, comigo aconteceu o inverso. Eu nunca pedi ninguém em namoro. As pessoas... Eu nunca pedi ninguém em namoro. O que aconteceu,
Eu tinha dificuldade na vida sentimental. Mas daí eu fui pedir para Deus. E daí eu, conversando com ela, falei assim, eu estou orando para Deus, para ele confirmar no meu coração. Porque se não for de Deus, eu não quero te magoar e não quero que você me magoe. Daí ela falou assim, eu também estou orando. Daí eu senti mais forte aquilo. Daí na hora que eu cheguei, ela falou assim, quer namorar comigo? Ele pediu namoro 4 vezes. Toda vez que ele falava assim pra mim, você quer namorar comigo? Eu falei, não. Como é que é? Não, você tá brincando. Quer namorar comigo? Não. Você tá brincando. Aí na 4ª vez, ele falou assim pra mim, olha, é a última vez que eu tô te pedindo namoro, eu aceito. E daí foi isso, irmão. Então, às vezes não, sempre a gente tem que pedir para Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Quando você quer uma coisa, algo, sempre peça direção para Deus. Seja na vida sentimental, na vida material. Todas as áreas da nossa vida, a gente pede direção para Deus. Porque quando a gente pede a direção para Deus, as coisas acontecem da maneira correta. Essa oportunidade, em nome de Jesus. Às vezes você orou lá atrás.